Legal, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias e está chegando a hora. Nesta terça-feira, a primeira turma do STF começa a analisar a denúncia da PGR contra Bolsonaro e mais 7 acusados do chamado primeiro grupo, ou Núcleo 1. A análise da denúncia deve acontecer em 2 sessões, uma na terça-feira, em 2 horários, às 9h30 e às 14 horas, e outra na quarta-feira, dia 26, às 9h30 da manhã. Se a denúncia for aceita, Bolsonaro e os outros acusados se tornarão réus e responderão a um processo criminal. O julgamento tem grande repercussão política e pode definir o futuro do ex-presidente e seus aliados. Caso a primeira turma do STF aceite a denúncia, o que provavelmente vai acontecer, inicia-se imediatamente a ação penal, que compreende várias etapas. São elas: 1. Instrução processual. Nesta fase, são coletadas provas, ouvidas testemunhas e realizados os interrogatórios dos réus. As defesas podem requerer diligências adicionais, como perícias e outras investigações. Não há um prazo fixo para a conclusão desta etapa, pois depende da complexidade do caso e das solicitações das partes envolvidas e da disposição dos magistrados para que o processo corra em velocidade recorde. Número 2. Alegações finais. Após a instrução, tanto a Procuradoria-Geral da República, a PGR, quanto as defesas apresentam suas alegações finais, resumindo os argumentos e provas que sustentam suas posições. Cada parte geralmente tem um prazo de 5 dias para essa manifestação. E por último, a terceira parte, julgamento de tudo isso aí. Concluídas as alegações finais, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, elabora o seu voto e submete o processo à apreciação da primeira turma do STF. Embora não haja um prazo definido para que isso aconteça, há uma expectativa de que o julgamento termine ainda no primeiro semestre de 2025. É importante destacar que, devido à complexidade e relevância do caso, os prazos podem variar. Portanto, não é possível, até o momento, determinar com precisão a data exata do julgamento após a aceitação da denúncia. Se condenados, os réus poderão pegar até 28 anos de reclusão. E é justamente aí que mora o problema. A reação à aceitação da denúncia pela primeira turma já vai provocar o anúncio das sanções contra os magistrados brasileiros, estabelecidas pelo governo de Donald Trump. Será apenas um anúncio, como um alerta para que eles saibam o que vai acontecer depois com eles se partirem mesmo para a condenação do ex-presidente. Mas sabendo do que vai acontecer, os ministros não darão ouvidos e votarão de acordo com as suas convicções individuais ou grupais, já que parecem estar mesmo todos envolvidos juntos. O presidente americano deverá decidir essa semana sobre o pacote de sanções que reúne nada menos que 1000 páginas sobre a mesa dele. Trump olha para elas todos os dias, à espera do momento certo. E há quem diga que esse momento chega dependendo das ações dos próprios ministros. Se eles quiserem seguir adiante, que sigam, mas terão de amargar o que vem por aí. E os ministros vão pagar para ver, pois dizem que não podem ser pressionados por uma força externa a respeito das decisões que têm de tomar. Portanto, é certo que, com um pensamento assim, todos eles serão sancionados. Mas a punição não vai terminar por aí, com sanções do tipo suspensão de vistos e lei Magnitsky. Não. Se os magistrados brasileiros continuarem mostrando resiliência, vai haver condenação e pedido de prisão a ser cumprida nos Estados Unidos. Mas como assim? Um país não tem o direito de interferir na soberania de outro? Vão dizer eles, mas de nada vai adiantar. Todos no mundo estão falando a mesma coisa e não está adiantando nada. E quando eles perceberem isso, vai ser tarde demais. Vão lamentar,
ranger os dentes, mas não vai adiantar. E a constatação será amarga e dolorosa. E por que isso vai acontecer? Porque os brasileiros ainda não se deram conta que nesse jogo manda quem pode e obedece quem tem juízo. Caso queiram comprovar, é só partir para o combate, como estão fazendo agora. E isso é muito perigoso. Aquele último que ficar de pé ganha a disputa. Quem será que tem condições de permanecer altivo? O Brasil ou os Estados Unidos? Trump já disse: nós não precisamos deles, eles é que precisam de nós. E se os juízes brasileiros acham que no Brasil é diferente, logo logo verão e se surpreenderão ao constatar que, quando se trata do mais fraco contra o mais forte, o mundo todo é igual. Trump está seguindo a mesma linha política de Nayib Bukele, o jovem e voraz presidente de El Salvador. No país dele, ninguém podia mais sair de casa, assim que o sol se punha, dado a violência que assustava. Os comerciantes tinham de pagar propinas para os criminosos em percentuais altíssimos. O crime controlava o país, as gangues organizadas tomavam conta de tudo. E Bukele assumiu com o propósito de trazer a segurança das pessoas de volta, a dignidade da vida delas na integralidade. Construiu presídios e acabou com os privilégios de criminosos. Foi acusado pela esquerda globalista de ser um ditador, mas ele respondeu do jeito que todos queriam ouvir: melhor ser um ditador e garantir a segurança de todos e bem-estar do povo do que deixar os cidadãos morrerem na mão dos bandidos. Resultado? É o país mais seguro do mundo agora. A criminalidade baixou 98%, quase a totalidade, e o turismo subiu para incríveis 100%, gerando empregos, renda e impostos. Questionado por que outros países, como o Brasil, por exemplo, não conseguem os mesmos resultados por serem grandes demais, Bukele deu a seguinte resposta. Veja. Eu creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos. Era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y yo daba el ejemplo porque muchas veces dicen, no, es que es la droga y ya está. Y yo digo, yo daba el ejemplo de Europa. Yo estoy totalmente en contra de las drogas y aquí tenemos un férreo combate a las drogas. Pero en Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Muchísimo mayor. Legales e ilegales. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad? Pero no hay carteles de la droga, no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel, y el otro cartel el norte. Eso no pasa en Europa. ¿Por qué? Porque el Estado controla su territorio. Tendrá sus defectos el gobierno francés y tendrá sus virtudes, pero ellos controlan su territorio. Y aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Algo tiene que estar mal. No puede ser que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un solo milímetro controlado por un cartel. No ves si no, es que el cartel controla el South Dakota, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso. No, ¿por qué? Porque en los 50 estados de los Estados Unidos con problemas, porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Que lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables. No se puede pasar, tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí.
Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Y ¿cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte de todo porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades, pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delinquência. Uou! Viu aí? Indiretamente, o presidente de El Salvador disse que o crime organizado está dentro do poder no Brasil, dentro das instituições, e que para acabar com a criminalidade só mesmo identificando e expurgando o sistema de dentro para fora. Logo após conquistar a maioria no Congresso salvadorenho, o partido de Bukele, Novas Ideias, aprovou a remoção de 5 magistrados da Suprema Corte, alegando que eles haviam tomado decisões contrárias ao governo no combate à pandemia da Covid-19. E, além disso, o Procurador-Geral da República também foi destituído na mesma sessão legislativa, o que gerou críticas internacionais sobre a concentração de poder nas mãos do presidente. Mas ele não estava nem aí e contava com o apoio popular. A medida foi considerada um ataque à separação de poderes, gerando críticas de organizações como a ONU, a OEA e até do governo esquerdista de Joe Biden. No entanto, Bukele manteve alta popularidade interna, argumentando que a Suprema Corte e o Judiciário protegiam interesses da antiga elite política e impediam reformas necessárias, inclusive soltando criminosos inúmeras vezes que a polícia os prendia. Posteriormente, a nova Suprema Corte permitiu que Bukele pudesse concorrer à reeleição em 2024, algo antes proibido pela Constituição salvadorenha. E hoje o país prospera, e muito, em todos os sentidos. Donald Trump vai pelo mesmo caminho e já trabalha a possibilidade de destituir também os juízes federais esquerdistas que tratam de anular as decisões dele. A esquerda mundial tenta resistir, mas sem a menor possibilidade de sucesso. Trump disse que um juiz que não recebeu nenhuma atribuição dada pelo povo não pode tentar impedir o que o povo demanda. E ele vai acabar com todos esses juízes que vão contra a vontade do povo. Nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar que seja do interesse dos Estados Unidos. Com base nessas evidências, fica muito fácil perceber que punições severas irão recair sobre a cabeça dos magistrados brasileiros em breve, que parecem mesmo estar pisando fundo no acelerador como se não houvesse o amanhã. Eles querem peitar, talvez achando que aparecendo como bravos em algumas redes de comunicação não oficiais vai fazer com que as punições se dispersem. Não vai. E o que vão ver na televisão é outro tipo de notícia que não vai agradar a nenhum deles. Infelizmente, para todos, é o que vai acontecer. Não há como fugir disso. E aí é esperar para ver quem vai aguentar mais quando tudo começar. E vai começar em breve. Essa é a leitura da situação. E o ministro Flávio Dino compartilhou da punição exagerada para a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Foi no fim de semana. E ele também pediu 14 anos de prisão em regime fechado para a mãe de 2 filhos pequenos, porque ela escreveu "Perdeu Mané" com batom na estátua da Justiça. Os ministros argumentaram que Débora foi acusada por outros crimes também, mas mesmo assim não se justifica 14 anos em regime fechado. Uma coisa é certa: com base na decisão desses 2 ministros, já temos a certeza de que não vai haver mais manifestações em Brasília ou em qualquer outro lugar do país, como aquela que aconteceu logo após o impeachment da presidente Dilma, pedindo a saída de Michel Temer do poder. Lembra disso? Quando quebraram o Ministério da Agricultura, invadiram o Congresso Nacional e ainda colocaram fogo no Itamaraty. Foram várias manifestações. E a manifestação foi provocada pelas centrais sindicais e pelo PT.
Não vai mais acontecer, papai. Nunca mais. Certo? Porque se acontecer, todos eles, todos mesmo, os manifestantes terão de pagar também de 14 a 17 anos de cadeia, mesmo pertencendo às centrais sindicais ou ao PT, ou não. E mais, qualquer pichador, sendo menor ou não, que pichar viadutos, estátuas, paredes ou qualquer patrimônio público deverá pegar 14 anos de cadeia. Correto? Porque vai haver essa jurisprudência. Então, se estão pensando em punir apenas Bolsonaro, é melhor prestar muita atenção no tiro no pé que estão dando também. Essa gente de esquerda adora fazer manifestação e destruir tudo. Será que vão aguentar de agora para frente ficar sem fazer manifestação? Porque vai ter de cortar na própria carne também. Vai ter de colocar gente da esquerda na cadeia também quando se manifestarem. Será que eles estão preparados? Será que eles vão aguentar ficar sem quebradeira? Veja o que disse o senador Cleitinho. Você não aceita injustiça, você compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Você sabe onde que eu tô, gente? Eu tô aqui na UNB, na Universidade Federal de Brasília, nessa estátua aqui do John Lennon. Olha isso aqui pra você ver, gente. Sabe o que aconteceu com ela? Olha isso aqui, ó. Ela é um patrimônio público. Ela está toda pinchada. Sabe por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Porque a Débora acabou de pegar agora uma condenação de 14 anos por ter pinchado, coloque a matéria, por ter colocado lá escrito, perdeu mané na estátua do STF. É justo ter pegado 14 anos de prisão? Será que essas pessoas que vêm cá pinchar patrimônio público, pega 14 anos de prisão? Vamos dar uma rodada aqui na faculdade, na universidade, pra vocês verem o que tá acontecendo aqui. Vem comigo. Aqui, pessoal, já tô dentro da universidade aqui, ó, toda pinchada aqui, ó. Morte ao latifúndio. Aí, ó, toda pinchada. Vem comigo que eu vou mostrar a marca, não pode faltar, ó, PT. Vem comigo, tem mais. Estão achando que eu tô debaixo de um viaduto? Que eu tô debaixo de ponte? Não, eu tô numa universidade federal. E olha isso aqui, gente, ó. Toda pinchada. Vem cá, mostra aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó, mostra aqui, ó. Toda pinchada. E vai tudo aqui, ó. Toda pinchada. Aí eu faço uma pergunta pra vocês. Esse pessoal que fez isso aqui também pega 14 anos de cadeia por ter pinchado patrimônio público? Pois pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Eu vou entrar com um projeto de lei agora, então, que qualquer pinchação em patrimônio público, em universidades federais que tem no Brasil inteiro, dessa maneira que tá aqui, tem que pegar 14 anos de cadeia. Mas o mais importante aqui é combater essa injustiça com a Débora. A gente tem que votar nesse o mais rápido possível. Pode ter certeza que a gente vai fazer isso tudo dentro do Congresso Nacional para que isso possa ser votado o mais rápido possível. Vamos pra cima, tamo junto. Viu aí? Ele tá certo. O que tem que ser resolvido agora é a anistia da Débora, mas e aí? Se passar, vai ter que ser para todo mundo. Qualquer jovem que for pego pichando o viaduto que acaba de ser entregue vai ter que pegar 14 anos de prisão também. Qualquer um que pichar qualquer outra coisa, ou se tiver manifestação de sindicalistas, de CGT, CUT, seja lá o que for, 14 anos de prisão também, se danificar um patrimônio público. Se houver quebradeira, invasão de prédio público, a mesma coisa, 14 e 17 anos. Estão preparados para isso? Os caras não estão refletindo, não estão pensando no dia de amanhã, no futuro, e cometem absurdos atrás de absurdos. Quer um outro exemplo? Como explicar as falas do deputado André Janones, do Avante por Minas Gerais, que veio a público recentemente pedir uma condenação maior para a cabeleireira Débora? Você vai ver o vídeo dele daqui a pouco. Mas o cara é réu, confesso, no caso das rachadinhas. E rachadinha é crime, é lavagem de dinheiro, é desvio de recursos públicos. Como ele não pegou nenhuma punição e ainda vai poder devolver em suaves prestações a perder de vista o que usurpou da União irregularmente? Como? O que dizer? Como é que um criminoso confesso ainda vem pedir para que o Supremo Tribunal Federal aumente a punição de uma mãe de família, sendo que ele foi absolvido dos crimes que cometeu? Veja o que ele disse. Pessoal, um absurdo que acaba de acontecer no STF. Eu peço que vocês me ajudem a denunciar o senhor Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que acaba de dar uma decisão absurda, onde ele condena a senhora Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. Isso mesmo,
Só 14 anos de prisão. Como se a Débora tivesse tentando matar uma pessoa, como acontece todos os dias no nosso país. Não. A Débora foi muito além, senhor ministro Alexandre de Moraes. A Débora não tentou matar uma pessoa. A Débora tentou dar poderes para o senhor Bolsonaro para matar quantas pessoas ele quisesse. É essa ditadura que a Débora estava defendendo para o nosso país. A Débora estava defendendo, e ela foi as últimas consequências para isso. Ela invadiu o STF, ela praticou vandalismo lá na estátua da Justiça para defender uma única causa: poderes ilimitados para o Bolsonaro, golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, fim da democracia. Ela queria, gente, que o Bolsonaro pudesse ter poder para poder torturar seus filhos, para poder torturar você, para poder matar quem fosse contra o regime dele. Ah, você não é bolsonarista, não? Você é comunista, eu vou te matar. É isso que o Bolsonaro estava defendendo e que a senhora Débora fez de tudo para que ele conseguisse, no nosso país, instalar uma ditadura. E aí vem o senhor Alexandre de Moraes e coloca na Débora uma peninha qualquer. Coloca lá 14 anos de prisão, como se fosse um caso isolado. Ela tentou matar uma pessoa, ela tentou atentar contra uma vida, o que já seria gravíssimo. Mas a Débora foi muito além. A Débora defendeu a tortura no pau de arara. A Débora tentou fazer com que o Bolsonaro pudesse matar, que o Bolsonaro pudesse torturar sem pagar por isso, para implementar a ideologia dele. Então fica aqui o meu repúdio, vocês sentem o dedo, compartilhem esse vídeo e a gente espera que os outros ministros possam rever a decisão do ministro Alexandre de Moraes e dar uma pena justa para essa canalha, essa bandida que tentou acabar com a democracia, tentou entregar os nossos filhos, os nossos pais, os nossos familiares nas mãos de um golpista ditador sanguinário que é Jair Messias Bolsonaro. Viu aí? Eu daqui já vi um monte de crimes que ele acaba de cometer. De novo, um monte. Dá para entender isso? Olha só, em Cristo, segundo Lucas, Jesus diz o seguinte: por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Não existe árvore que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Impressionante como o homem ruim não aprende nada do Estado Democrático de Direito. Nós vamos conversar agora com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo, espero que seu fim de semana tenha sido muito bom. O pacote de sanções que o presidente Donald Trump tem sobre a mesa dele parece que vai sair tão logo os ministros do STF decidam condenar o ex-presidente Bolsonaro. O que você acha dessa situação, Gerson? Gerson, Agora sim. Agora estou te ouvindo bem. Pois é, Paulo, muito bom estar de volta hoje, depois do final de semana. Um final de semana que nos também trouxe algumas notícias ruins aí do Brasil que reverberaram aqui nos Estados Unidos, com certeza. Mas a nossa audiência tem acompanhado que essa escalada que está acontecendo no Brasil, ela vem, de certa maneira, sendo acompanhada também pelos parlamentares aqui dos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado, e que, como você bem disse, parece que tem uma estratégia específica para cada um dos países. Veja, por exemplo, que hoje nós ouvimos, pela primeira vez, o governo Donald Trump partindo de maneira mais contundente contra os países que estão negociando com o petróleo da Venezuela.
Veja que coisa interessante. Até então, nós tínhamos o governo Biden sendo bastante condescendente, inclusive num acordo que o Brasil foi um dos garantes ali em Barbados, permitiu que a Venezuela utilizasse do seu petróleo, do ouro, prometendo restabelecer o processo democrático. Não aconteceu. Agora, com o Donald Trump, ele já retirou, inclusive, o aval para que empresas americanas continuem explorando petróleo na Venezuela e agora foi além. Ele já, hoje, anunciou que colocará uma sanção, ou seja, uma tarifa de 25% sobre todos os produtos de qualquer país que negociar com o petróleo da Venezuela. Isso é uma escalada em uma estratégia que visa, obviamente, reverter aquilo que a gente viu daquela eleição fraudada, na qual Edmundo González foi o vencedor e Maduro insiste na manutenção de uma ditadura. Vamos ao Brasil agora. O que acontece no Brasil, que inclusive é conhecido ou reconhecido no mundo todo como um país, teoricamente, uma república democrática, um país que tem uma constituição, inclusive uma constituição nem tão antiga assim, que a última foi homologada em 1988. Mas o que diz a nossa legislação, Paulo, sobre especificamente o que está acontecendo na Suprema Corte hoje? Veja que existe uma legislação, e essa legislação é a Lei 1079 de 1950, e que não foi revogada, ainda está em vigor, e ela diz o seguinte, olha só, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os crimes de responsabilidade são aqueles que são passíveis de cassação, de julgamento pelo Senado Federal. Diz lá, o número 2, proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. E, Paulo, é óbvio que nós temos vários desses ministros, que inclusive você citou alguns aqui no programa hoje, que esta semana votarão pela admissibilidade da denúncia oferecida pela PGR. E se eles, de fato, participarem desse julgamento, vários deles estarão incorrendo em suspeição e em crime de responsabilidade. Veja, por exemplo, o caso do Zanin. Você lembra, Paulo, quando ele foi sabatinado no Senado Federal, ele foi arguido, inclusive, eu me lembro do senador, se eu não me engano, Alessandro. Houve um senador que especificamente o provocou na questão do crime de responsabilidade se ele participasse de julgamentos em que ele deveria ser julgar suspeito. E ele foi taxativo ao dizer, eu fui advogado do presidente Lula em diversas causas, inclusive militando partidariamente, ou seja, antes de vestir a toga, mas eu vou me comprometer aqui diante dos senadores de que eu vou me declarar suspeito. Pois agora ele tem a oportunidade. E vou além. O número 3, Paulo, do artigo 39, diz o seguinte, exercer atividade político-partidária é crime de responsabilidade. E todos nós sabemos o que originou essa questão da Débora, foi justamente uma frase proferida pelo ministro Barroso, hoje presidente da Corte, muito infeliz ali em Nova York, quando ele provocado, questionado, diga-se de passagem, até de uma forma muito educada, a pessoa estava se dirigindo a ele perguntando e ele disse, não amola, perdeu Mané, não amola. Essa foi a frase que inspirou a Débora a escrever de batom. Porém, nós não podemos esquecer que o mesmo ministro, ele já teve outros episódios, inclusive um que na UNE, ou seja, num ambiente que estava presente também o ministro Flávio Dino, na época ministro da Justiça, agora ambos são ministros togados da mais alta corte do país, do STF, e ele também disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Ele já veio a público dizendo que aquilo foi uma expressão que não necessariamente queria dizer o que todo mundo ouviu. Pois é, Paulo, nós temos vários ministros, Flávio Dino, o próprio ministro Barroso, o próprio ministro Gilmar Mendes, que inclusive já participou de inauguração de obras, e isso é uma atividade político-partidária. Nós temos ministros da Suprema Corte com tantos problemas com esses artigos, Paulo, que eu ouso afirmar que seria muito difícil você conseguir conduzir um julgamento, mas eu vou além. O problema, a origem, o vício de origem, é que esse julgamento está sendo realizado no local errado.
O próprio ex-presidente Lula, que cometeu diversos crimes e foram comprovados, crimes de corrupção, crimes que foram julgados nas 3 instâncias. Começou na primeira instância, foi a segunda, foi a terceira e chegou até a apelações no Supremo Tribunal Federal. Por que é que esse grupo agora e o próprio presidente Bolsonaro está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal? E não só ele, a Débora e todos os outros, porque hoje, Paulo, já são quase 500 que foram condenados a penas de 14, 15, 16 e até 17 anos de prisão, simplesmente por estarem presentes. E eu digo simplesmente por estarem presentes, porque até o momento, o que mais realmente foi comprovado de ter feito um dano ao patrimônio foi a Débora, que simplesmente com um batom que foi lavado no dia seguinte escreveu uma frase que saiu dos lábios do presidente da Suprema Corte. Ou seja, é óbvio que ela colocou o seu protesto ali naquela estátua que representa a deusa grega Têmis, que deveria representar a justiça, e eu sempre faço essa ressalva, no caso da obra de escultura brasileira, dali do escultor mineiro, que fez aquela obra muito bonita, ele não colocou a balança, colocou só a espada no colo da deusa Têmis. Pois no Brasil, hoje, de 2025, a justiça é escrita com letra minúscula e, infelizmente, esses ministros hoje rasgam a Constituição, rasgam a lei e chamam a si um processo que, obviamente, sequer deveria estar tramitando no STF, né, Paulo? Ô Gerson, vamos só relembrar aqui um pouquinho, me chamou a atenção aqui, qual é o artigo da Constituição que você disse que um juiz, um magistrado não pode proferir um julgamento onde ele é considerado parte do processo? Suspeito. Suspeito. O que acontece? Essa é a Lei 1079, é uma lei de 1950, e é interessante que quem elaborou essa lei parece que escreveu pensando em 2025. É impressionante. Por quê? Está escrito, artigo 39, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, isso não foi revogado, continua vigorando, e esses crimes de responsabilidade são exatamente aqueles que são passíveis de cassação e que o Senado Federal em algum momento os enfrentará. Eu digo em algum momento, viu, Paulo? Porque tanto a questão de proferir julgamento quando por lei seja suspeito da causa, que é óbvia, a suspensão do ministro Alexandre de Moraes chega a ser ridícula, porque é claro, é evidente que ele se declara vítima, inclusive já veio a público dizendo que nos autos foi descoberto que havia tramas para assassiná-lo, havia tramas inclusive para enforcá-lo em praça pública, havia tramas para sequestrá-lo e levá-lo a Goiânia e no meio do caminho executá-lo. Tudo isso que ele coloca já o torna obviamente suspeito porque ele se declara vítima. E é claro, é evidente que ele também conduziu o processo, ele é relator, ele instruiu, ele foi o responsável, por exemplo, pela morte do Clesão. Por quê? Porque ele chamou a si todos os quase 2.000 processos do que aconteceu no dia 8 e 9, e eu faço questão de dizer 9, porque 9 foram aqueles que foram presos na frente do QG do Exército, e vários deles sequer foram à Praça dos Três Poderes. Mas para os ministros da Suprema Corte, que endossam essas arbitrariedades, esses crimes do ministro Alexandre de Moraes, o que eles estão respaldando são duas coisas terríveis. A primeira, eles estão respaldando a ideia de um crime multitudinário, não dando possibilidade a que vários dos cidadãos inocentes que estão sendo julgados sejam analisados individualmente, ou seja, sejam individualizadas as suas condutas para saber aqueles que, por exemplo, estavam impedindo os arruaceiros de quebrar e também aqueles que sequer foram à Praça dos Três Poderes. Mas na mente do Supremo Tribunal Federal existe um segundo problema ainda pior. Eles endossam a tese do golpe de Estado. E é isso, Paulo, que é ridículo. Todo o país sabe que não houve uma tentativa de golpe de Estado. Nós sabemos o que aconteceu no dia 1º de janeiro, em que o presidente Lula subiu a rampa do Planalto calmamente. Nós sabemos que pelas redes sociais foi convocada ali uma manifestação para ser feita acampando-se na frente do Congresso Nacional. E eu me lembro que nas redes sociais o que mais havia era o seguinte:
Acabou, chegou o momento, não adianta ficar na porta dos quartéis. As Forças Armadas já disseram que não vão fazer nada. Ou seja, vamos acampar na frente do Congresso Nacional. Essa era a estratégia, o pessoal ia para lá para protestar. Aliás, foram bem respeitosos, porque respeitaram o dia 1º, ou seja, a posse de Lula, não houve um incidente. E no domingo subsequente, eles queriam fazer o contraponto daquele domingo anterior, da Praça dos Três Poderes tomada de vermelho, eles queriam tomar de verde e amarela. Inclusive, foram escoltados pela Polícia Militar do Distrito Federal. Inclusive, um oficial da Polícia Militar do Distrito Federal foi num carro de som e disse: vocês acompanharão, serão revistados na altura da rodoviária, vocês caminharão pela contramão, com viaturas da polícia, só podem utilizar 2 faixas de rolamento. Isso tudo foi respeitado. E todos eles foram levados para um ardil, para uma armadilha, que inclusive, Paulo, o ministro hoje da Suprema Corte, que também não se declara suspeito e por isso está cometendo um crime de responsabilidade, que é o ministro Flávio Dino, nesse dia estava na sua sala, já declarou que viu os manifestantes avançando, ele tinha pelotões da Guarda Nacional armados e equipados com equipamentos de controle de distúrbio. Para quem não entende isso, uma coisa é você enfrentar uma turba com munição real, você pode colocar em risco as pessoas, mas existem equipamentos apropriados, escudos, capacetes, munição de borracha, como a gente chama, de elastômetro, ou seja, existe a capacidade de evitar. Mais ainda, o ministro do GSI, general Gonçalves Dias, que eu não vi em nenhum momento nem citado entre esses que foram arrolados, que agora será tratada a admissibilidade dessa acusação da PGR, eu não vi ele nem citado, mas, no entanto, ele recebeu os informes de inteligência dizendo que haviam dezenas de ônibus se deslocando para Brasília para o protesto, havia possibilidade disso sair do controle. E qual foi a responsabilidade dele ou qual foi a providência? Existe um oficial general de 3 estrelas, general Penteado, que quando foi arguido na CPI do Distrito Federal, afirmou peremptoriamente que o ministro do GSI foi responsável pelo que aconteceu porque não tomou as providências em momento oportuno, ou seja, com tempo hábil. Por quê? Porque o Brasil tem em Brasília um batalhão de infantaria inteiro somente à disposição da segurança do Palácio do Planalto. E tem o regimento da Guarda, que estava, inclusive, nesse dia, como se fosse um dia normal, regimento de Cavalaria de Guarda, o regimento Dragões de Independência, estava ali como se fosse um domingo normal. Mas existe o batalhão da Guarda Presidencial, que só foi acionado muito depois, quando já estava a confusão formada. Então, Paulo, nós sabemos a história. O brasileiro sabe da história, só que agora, no ambiente internacional, também já se conhece a história. E vou além. Todo mundo sabe o que aconteceu no 6 de janeiro de 2021 aqui nos Estados Unidos. Isso está sendo revertido. A história está sendo melhor contada. As imagens estão liberadas. Isso inexoravelmente vai acontecer no Brasil. Então, esses ministros da Suprema Corte, que agora, de maneira, eu diria, no mínimo irresponsável, eles estão participando desse julgamento, eles estão se condenando, eles estão se incriminando e, em algum momento, serão responsabilizados, Paulo. Olha, os ministros têm nas mãos agora a chance de corrigir toda essa injustiça. Eles poderiam entender que não deu certo, se é que havia um plano para qualquer outra coisa anteriormente, não deu certo, seja ele qual for, e tem a chance agora de corrigir isso, a começar pela cabeleireira Débora. O ministro Luiz Fux já pediu vista do processo, vai ficar um mês aí, dá uma congelada, dá uma estudada, ver como é que fica a situação. Parece que ele entendeu que 14 anos realmente é um exagero, não é, para esse tipo, né, de crime, né, que estão chamando de crime, ou seja, de contravenção. É um crime porque você, né, teve, né, uma participação numa depredação de um patrimônio público e invasão, né, de uma instituição, né, governamental. Mas isso já aconteceu anteriormente, nós falamos aqui, e ninguém pegou pena nenhuma. Por um lado, a gente já vê uma jurisprudência nascendo aí. Todos os manifestantes da esquerda, que eles adoram fazer isso, interromper rodovias, invadir prédios, promover quebradeira,
pichação, destruição de patrimônio público. Isso nós estamos falando com base naquilo que nós já vimos. Então, com base nessa jurisprudência, isso não pode mais acontecer. Eles, como falamos aqui no início do programa, se vierem a cometer esse tipo de crime, como agora nós chamamos, né, perfeitamente de crime, também terão que pagar com cadeia, 14, 17 anos. Veja, gente da esquerda, sindicalistas, de centrais sindicais. Será que essa turma está preparada para punir a sua própria gente também? Ou, quando isso vier a acontecer, já não vai ser mais entendido como um crime, né? Para que não se pegue 14, 17 anos de cadeia. Não e os serão menores? Responsabilizados, Paulo. Não serão. Sabe por quê, Paulo? Não serão porque essa sua linha de raciocínio é uma linha de raciocínio de honestidade intelectual. E não existe honestidade intelectual nesse momento. Veja que o Janones, por exemplo, ele cometeu vários crimes ali. Esses crimes, inclusive, que ele cometeu na sua fala, eles devem ensejar, tanto da parte do presidente Bolsonaro e até da própria Débora, ações civis ou cíveis, né? Ações que vão pedir dele algum tipo de indenização. Porque, por exemplo, ele afirmou que a Débora invadiu o STF e ela não entrou no STF. Ela simplesmente escreveu com batom. Se você olhar, ela também não fez nenhum dano ao patrimônio. O que ela fez foi pichação. O dano ao patrimônio é quando você realmente faz um dano que é excessivo, irreparável, ou que demanda um reparo muito difícil. Não é o caso dela. Você sabe que pichação, ele dá mais ou menos 1 ano de prisão, que na verdade é convertido. Se for considerado um dano expressivo, são 3 anos. Ela já está presa há 2 anos, preventivamente, só porque o ministro Alexandre de Moraes sabe que ela acabou se transformando numa espécie de figura emblemática do que aconteceu. Assim como o Clezão estará associada à morte do Clezão, a sua, no mínimo, né, indiferença do que estava acontecendo com o Clezão, porque todos sabiam, havia relatórios inclusive da PGR, e a morte do Clezão, ela será imputada ao ministro Alexandre de Moraes, com certeza, para sempre. Em algum momento, inclusive, ele será responsabilizado. Da mesma forma, essa questão da Débora, ela também se transformou em algo tão emblemático que ele resolveu deixá-la presa 2 anos, inclusive não dando a ela a prerrogativa ou benefício que é dado a traficantes, mulheres, que porque têm filhos pequenos, lhes são permitidos, inclusive, a prisão domiciliar, para que as crianças não sejam prejudicadas. Mas ela não, ela é uma bolsonarista. Ela é uma ativista de direita. E na tese do ministro Alexandre de Moraes, ela estava ali participando de um golpe de Estado, de uma abolição violenta do Estado Democrático, de uma associação criminosa armada, violenta. E é claro que houve tudo isso no dia de violência? Houve. Só que, Paulo, a violência que aconteceu no dia, as pessoas que participaram dessa violência, eu posso te afirmar que eu tenho pelo menos 20, 30 pessoas que eu consigo identificar da minha casa nas imagens e que não foram levadas para a Papuda. E eu vou além. Você lembra que nós falamos do jornalista do Intercept que foi lá na Argentina? Pois é, aquele caso que ele também faltou com a verdade, também difamou o brasileiro, porque o brasileiro apresentou um documento dizendo que ele tem autorização do governo da Argentina para trabalhar. Ele, inclusive, não tem nem nada que pese sobre ele lá na Argentina, porque ele regularmente se apresentou. Mas você sabe que existe uma coincidência que eu nem sei se eu cheguei a comentar com você fora do ar, Paulo. Aquele processo, aquele rapaz que foi preso e que o Intercept foi buscar lá na Argentina, ele foi preso com um outro chamado Geraldo. Esse Geraldo, ele tinha uma tatuagem de asa nas costas, Paulo. E lá na Papuda, todos os patriotas o apelidaram de Asa por causa dessa tatuagem. Você sabe que esse Geraldo, Paulo, ele foi o único dos infiltrados que, por acaso, talvez por um deslize, foi levado para Papuda junto com os patriotas? E sabe o que aconteceu com o Geraldo? Ele foi inocentado pelo ministro Alexandre de Moraes e foi mandado embora, inclusive sem nenhum tipo de pena e nenhuma responsabilidade. Você sabe por quê? Porque ele não era bolsonarista. Porque ele admitiu que estava lá, e inclusive há imagens de que ele depredou
Não, mas ele é um depredador do bem. Ele é um depredador do amor, porque afinal ele estava lá para impedir que os bolsonaristas se manifestassem e ele resolveu quebrar tudo e jogar a responsabilidade, como há muitos infiltrados, Paulo. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já coloquei nas minhas redes sociais, no próximo programa ou na semana que vem, eu vou trazer para você algumas imagens de uma moça. Essa moça, ela entrou no Palácio do Planalto e preparou o cenário. Ela arrancou cortinas, tirou quadros de posição, cuidadosamente ela mexeu nos tapetes para dar um ar de que havia ali um movimento. Isso ela fez antes da chegada dos manifestantes. Só tem uma coisa, Paulo, o rosto dessa moça está perfeito nas imagens. E eu perguntei para as mulheres que foram para a colmeia, essa moça foi com vocês? Não, não foi. A única que acabou sendo presa depois e que ficou isolada, quase que num confinamento de isolamento, realmente, essa foi a tal da Priscila. Agora, essa moça, por exemplo, pode me cobrar, eu vou trazer a foto dela. A foto dela é tão clara que qualquer policial já poderia ter perguntado para ela, como você entrou no Palácio do Planalto? A que horas você entrou? Por que você teve a facilidade de fazer toda essa preparação de cenário? E o melhor, quem foi que te financiou? Você estava cumprindo ordem de quem? Então, Paulo, todos nós sabemos o que aconteceu no dia 8. Todos nós sabemos da vergonha que aconteceu no dia 9. Todos nós sabemos da vergonha que aconteceu nos dias subsequentes. Que pessoas ficaram presas, foram levadas para presídios, sem audiência de custódia, sendo tratadas como cidadãos de péssimo passado. Não. Pessoas ilibadas, pessoas que tinham prestígio junto às suas comunidades, patriotas, verdadeiras pessoas patriotas preocupadas com o destino do país. Essas pessoas foram para Brasília e hoje hoje já tem quase 500 condenados com 14, 15, 16, 17 anos de prisão. É inadmissível isso, mas não vai persistir. Isso não se sustenta. Essa é uma mentira que em algum momento ela cairá em contradição, pessoas falarão a verdade e nós saberemos o que aconteceu lá, assim como já sabemos o que aconteceu em 6 de janeiro de 2021, lá no Capitólio, aqui nos Estados Unidos também, Paulo. E como já sabemos também, dado as evidências do que vai acontecer em breve com relação às sanções. Vamos acompanhar, né, Gerson? Vamos acompanhar. Chegamos aqui ao final do nosso tempo, já estouramos o nosso horário de hoje. Eu te agradeço demais aí a participação, os esclarecimentos. Viu que seu raciocínio hoje foi bem completo, né? A gente abordou bem essa questão porque ela é muito importante. Vamos voltar a tocar nesse assunto e mais alguns outros super importantes, Gerson, no programa desta terça-feira ao meio-dia. Eu gostaria muito que você participasse conosco, tá bom? E para o de hoje, muitíssimo obrigado pela sua participação. E até amanhã, viu? Até amanhã, Paulo, se Deus quiser. E nós ficamos por aqui com este programa de hoje. Se você gostou, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, porque é muito importante. Nós temos uma meta a cumprir e esperamos chegar nessa meta, alcançar essa meta o mais rápido possível, que é de 1 milhão de inscritos. Quando a gente alcança essa meta, o YouTube entende a relevância do conteúdo e espalha o vídeo para um número maior de pessoas, cada vez mais. Então é importante, se inscreva no canal, você não precisa preencher nenhum formulário, é só dar um clique ali em cima no botão de inscreva-se e está tudo certo. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, um forte abraço e nos vemos de novo nesta terça-feira ao meio-dia. Até lá.